próximo palestrante é o mesmo. Enio da Torre, por favor. Um adendo, né, do Júnior, né, seu filho. É uma pessoa muito, muito querida, né? Sabidinho ele. Puxou o pai. Puxou o pai. Celestial, isso, Não, diz o Mauro. Então, para aí, olha. Tá certo. Obrigado. Tá meio alto ou não? Tá bom? Muito bem, prazer em vê-los novamente. Nós estamos aqui no desafio a recomeçar no crescimento da igreja. Eu sei que é um assunto muito pertinente, tendo a ver inclusive com o Covid, né? Mas sempre é época de recomeçar, né? Sempre, toda vez que você está crescendo, você está recomeçando, pelo menos naquele novo crescimento. Você está começando, mas está recomeçando, porque é um processo de crescimento. Nós falamos, em termos de crescimento de igreja, são 3 áreas que são consideradas no crescimento da igreja, que são áreas quantitativa, qualitativa e orgânica. E nós estamos usando o livro de Filipenses, especificamente porque eu gosto de ficar num livro que trata muito do assunto, e um livro que lida mais muito mesmo com uma parceria econômica na propagação do Evangelho. Nós estamos aí praticamente num recomeço, querendo fazer um plano aí, aliás, querendo não, fazendo um plano como nunca houve no Brasil. Esse plano aí do Colheita Brasil é um plano do tamanho do Brasil e que nunca houve igual, a meu modo de ver. A abrangência desse plano é grandioso, inclusive está abrangendo a bacia amazônica, inclusive, e é um plano que vai continuar no seu progresso, para continuar até a volta de Cristo. Então, na verdade, o livro de Filipenses é um livro que tem muito a ver com essa parceria, esse crescimento orgânico, né? Uma equipe, um grupo grande trabalhando junto. Tem a ver com o crescimento quantitativo. Basta dizer que o próprio estabelecimento da igreja lá em Filipos, na Macedônia, no que nós chamamos de segunda viagem missionária de Paulo, é um crescimento orgânico, quantitativo, por causa de um crescimento orgânico. E agora nós vimos também o crescimento orgânico na igreja em Filipos. Agora nós vamos falar do crescimento qualitativo. O crescimento qualitativo na igreja de Filipos, como deve haver em toda a congregação, é um crescimento individual. Então, note bem, o quantitativo visa salvar almas, aumentar o número de membros, vamos dizer assim, aumentar mais almas sendo salvas. O crescimento orgânico é todo um trabalho em conjunto, que nós sabemos biblicamente que todo membro deve estar envolvido no corpo, que é o corpo de Cristo, mas de uma maneira generalizada aqui. E a igreja em Filipos foi estabelecida, inclusive,
como um resultado de um crescimento orgânico da igreja de Antioquia da Síria, certo? Mas vamos ver o crescimento qualitativo, que é um crescimento individual. É o crescimento de cada membro. Ele crescendo. É claro que isso aí vai incluir ou vai ter como consequência o crescimento orgânico, né? E também o crescimento qualitativo, porque quanto mais você cresce, mais o corpo cresce e mais almas vão ser salvas. Então, quando a gente fala de um, ele está falando de 3, na verdade. 3 em 1. E não é em Curitiba, não. É 3 em 1 em Filipos, na Macedônia. Agora, ok? Muito bem. Nós já falamos que como a igreja foi estabelecida, etc, etc. Mas vamos agora nos concentrar no crescimento individual. No capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo disse assim: e também faço esta oração, para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha só, eram uns irmãos amorosos, irmãos cheios de amor, o amor divino, né? O tal de amor agape em grego. Mas Paulo está dizendo que ele fazia oração para que o amor deles crescesse mais e mais. Não há limite no crescimento do amor. Não há limite. Você é para crescer cada vez mais, não importa o quanto você já ama. Entendeu? É um crescimento que é para ocorrer em cada união. Mas não só isso. Eu gosto muito dessa passagem aqui que diz assim: e em pleno conhecimento e toda a percepção. Eu entendo percepção como sabedoria. E eu entendo pleno conhecimento, não vou entrar em 2 Pedro e nenhum outro livro, mas a minha modo de ver o pleno conhecimento não é conhecimento, é pleno conhecimento. Entendeu? Conhecimento é uma coisa, pleno conhecimento é outra. O conhecimento faz parte do pleno conhecimento. De acordo com Pedro, quando ele escreveu a segunda carta, em que os irmãos deviam se proteger contra falsos mestres e assim por diante, ele falou que nós deveríamos ser firmes, vamos dizer assim, como participantes da natureza divina, através do pleno conhecimento. Mas como ele definiu o pleno conhecimento? A meu modo de ver, ele definiu o pleno conhecimento como sendo uma escada em que você sobe. Entendeu? É claro, escada é para subir, né? Mas em todos os casos, você vai de um degrau para outro, para outro, para outro, para outro, e quando você chegou lá em cima, você subiu toda a escada e chegou onde você queria. Então é assim, olha, deixa eu ver se eu lembro. O primeiro degrau é fé. Fé. Depois o segundo degrau é conhecimento. Você não vai ter fé no vento. Você tem que ter conhecimento para ter fé em alguma coisa. Então, a fé existe primeiro. Aí o conhecimento. Não vamos debater isso agora. O segundo grau é conhecimento. O terceiro qual que é? Não, peraí. Você está certo, mas eu estou errado. Vocês estão dormindo ou acordados? O primeiro degrau é? O segundo é? Oh, glória, virtude. E o terceiro é conhecimento. E o quarto é? E o quinto? E o sexto? Piedade. E o sétimo? Amor fraternal, fraternidade. E o oitavo? Amor. O amor engloba os 7 primeiros. Então isso é pleno conhecimento. O conhecimento, que é o número 3, fé, virtude e conhecimento, faz parte do pleno conhecimento. Então, o que é amor? Para crescer em amor, olha, eu vou dar a definição de amor, ok? Mas você entende como você quer. A minha modo de ver o amor é uma ação resultante, ou uma dedicação. Não é bem a ação, é uma dedicação, é uma atitude
de ação resultante de um raciocínio espiritual. E o raciocínio espiritual, naturalmente, é na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então o amor é o creme do leite, do bolo. Como é que é o negócio? O creme do bolo? Cobertura. Eu entendo muito de cozinhar, certo? Outro dia eu fritei um ovo. Mas eu sou meio sabidinho. Eu aprendi a fritar o ovo no micro-ondas, certo? Então, água na frigideira eu não sei fritar, não, mas no micro-ondas eu sei. Então, na verdade, é para ver o crescimento individual de cada um no amor, mesmo embora já fosse uma igreja amorosa. Já vimos que era uma igreja amorosa. E era para que cada um, uma igreja não cresce em amor. Quem cresce em amor é cada membro. Quando cada membro cresce em amor, a igreja cresce em amor. Porque a igreja é o conjunto dos membros, ok? Muito bem. E podemos ter outras passagens, mas não vou mencionar outras passagens, como lembra Colossenses, transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Transbordar de pleno conhecimento da vontade de Jesus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E há outras passagens. Muito bem. Então, o crescimento individual, crescimento qualitativo é individual. Certo? Uma igreja só cresce em termos de qualidade se cada membro cresce. Eu não gosto quando o irmão fala assim, vocês na igreja. Vocês na igreja. Desculpa, meu irmão. Excuse me. Não, desculpa. Vocês não, nós somos igreja. Eu lembro uma vez, eu fui fazer uma conferência, umas pregações aí no interior do Brasil, lá no centro do Brasil. Aqui do Brasil. aqui. Ok. E logo que eu cheguei, me levaram para visitar um irmão. E já me avisaram, o irmão é fraco, fala mal da igreja, não sei o quê, não sei o quê. Bom, mas logo que eu chego, já me dá uma bucha dessa, né? Mas fomos lá conversar. Mas foi entrar na casa do irmão, nem me convidou para sentar, até aí tudo bem. Mas não me ofereceu o café, aí já... Aí o negócio fica feio. E já começou a falar mal da igreja. A igreja não sei o quê, a igreja é fria, a igreja não faz isso, vocês na igreja... Você é membro? Eu sou sim, mas vocês na igreja, a igreja é fria. Falei, olha, já que você está falando assim, eu vou te falar uma coisa. Sabe por que a igreja é fria? Porque tem pessoas como você. Tem pessoas como você. Você é frio. Eu acabei de chegar e me trouxeram aqui para conversar com você, porque se você é frio. Por isso que a igreja é fria. Se você fosse quente, e todos fossem quentes, a igreja seria quente. Mas porque tem membros frios como você, a igreja é fria. Não ganhei café. Ok. Mas vamos lá. Uma segunda coisa para falar, aqui, um outro aspecto de crescimento individual, ou de crescimento qualitativo, é oração. Oração. No versículo 9, de novo, Paulo assim, faço esta oração. Faço esta oração. Paulo, trabalhando em conjunto com a igreja em Filipos, um crescimento orgânico, fez oração para que os irmãos crescessem mais e mais em amor. Então, olha, eu já passei dos 50, não dá para notar, né? Mas eu já cheguei à conclusão que oração é muito poderosa. Que Deus atende a oração no seu devido tempo e na sua perfeita sabedoria. Às vezes a gente recebe um não ali no momento e pensa que Deus não atendeu a oração. Deus é perfeito, Ele atende as orações de seus filhos, mas na perfeita sabedoria dEle, para o perfeito plano de salvação dEle, assim por diante. Então vamos sempre orar. Vamos sempre orar. Lembra aquela passagem lá em 1 Timóteo capítulo 2? Que devemos orar por todos os homens, inclusive por aqueles que estão em posição de autoridade, reis, assim por diante. Lembra por quê, inclusive ali?
para que então nós tenhamos condições de propagar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo e mais pessoas possam ser salvas. Vamos orar por todos. Vamos orar por todos. Eu fico muito contente quando eu escuto um irmão orando por mim, certo? E eu gostaria que todos nós orássemos nas nossas casas em benefício de todo mundo, em benefício dos pregadores, em benefício dos missionários, em benefício de cada membro, de irmãos fracos. Vamos orar em benefício de todos os homens, diz lá quando Paulo escreveu a Timóteo, que a verdadeira doutrina tem a ver com estar a serviço de Deus na fé, e oração é parte de serviço de Deus na fé. Então vamos orar em benefício para todas as pessoas, inclusive para o trabalho. Eu sei que muitos de vocês oraram em benefício do 3 em 1. E espero que do 3 em 1 mais 1. Porque hoje, essa vez não é 3 em 1, não. Todo mundo sabe disso, né? Ou não? Quem sabe, levanta a mão. Uma meia dúzia. Gente, que é isso? Essa vez é 3 em 1 mais 1. Não fizeram propaganda. Então vou fazer eu propaganda. A partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, vai ter o mais 1. 3 em 1 mais 1. E esse 1 é com um visitante aí, meio metidinho, certo? Que vai fazer um estudo intensivo de algum livro ou mais de um livro, e nós vamos decidir na segunda-feira de manhã o que é que nós vamos estudar. Mas vai ser um intensivo, como a gente tem feito em alguns lugares, inclusive em Bauru. Quem já esteve em Bauru? Levanta a mão. Ok, uns 20. Ok. Então, é um intensivo, como nós fazemos lá. Então, só que tem o seguinte, você tem que me avisar, porque nós vamos ter que fazer aí um arroz e feijão para todo mundo, né? Então, tem que dar o nome. Eu já tenho de fora daqui da congregação, eu já tenho 19. Então, você que é daqui e pretende ficar o intensivo inteiro, desde cedo, mas é para quem prega e ensina. Ok? Para quem prega e ensina. Homem, pregadores, professores e professoras. Pode ser pregadoras também. Porque mulheres pregam nas reuniões de mulheres, né? Então também aí pode ser. Ok? Então, mas me avisa aí para a gente saber o número de pessoas certas. Muito bem. Então ore em benefício. Você já orou em benefício do 3 em 1? Ore em benefício do 3 em 1 mais 1 agora. E ore sempre em benefício. Porque não é... Nós temos vários estudos espalhados durante o ano, né? Vários. Nós estamos em setembro. Os que eu sei, em novembro nós vamos ter um estudo lá no Nordeste, que é o CRE Nordeste. Igual o CRE Campinas. Quem já esteve no CRE Campinas? Então, quem já esteve no CRE Nordeste? Só 2, ok. Nós só tivemos porque depois veio o Covid, mas era um sonho que o Alan, pai e eu tínhamos de fazer no Nordeste, e esse ano vamos fazer o segundo, se Deus quiser, em novembro. Em janeiro temos estudo intensivo no Rio, lá em Petrópolis, temos o Congresso do Nordeste, temos o estudo lá no Ebenezer, e assim por diante. Então, ore para que Deus abençoe todo esse trabalho. É parte do crescimento individual do cristão. E se você cresce em oração, como membro da sua congregação, a igreja cresce. Ok? A igreja está crescendo, porque faz parte do crescimento qualitativo. Um outro aspecto do crescimento qualitativo está no capítulo 1, versículos 25 a 26. Eu vou ler para você, diz assim: E convencido disto, Paulo escrevendo, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Progresso e gozo da fé de cada um dos membros da igreja de Filipos. Paulo permanecendo, certo? Você sabe que Paulo, ele estava preso e havia a possibilidade dele morrer.
ser martirizado. Não foi, pelo que todo mundo entende, não foi dessa vez, foi depois, na segunda prisão romana. Mas ele falou, olha, eu não me importo morrer, ser martirizado. Eu estou a caminho do céu. Então faz eu morrer agora como morrer depois, vou morrer mesmo. Então é para ele, eu estou a caminho do céu, Paulo falando. Então eu tenho, mas olha, eu até seria melhor eu morrer, que eu já estaria com Cristo, mas se eu ficar, é melhor para vocês, ele falou. Para o progresso de vocês, para o gozo de vocês, o gozo da fé de vocês. Então, mesmo embora eu gostaria de ir e estar com Cristo, eu prefiro ficar para o benefício de cada um de vocês. Ok? Eu não me importo ter 120 anos, desde que eu jogue futebol, tome café e pregue o evangelho. Então, vamos dizer assim, então eu quero continuar até Deus permitir, porque quanto mais você vive, mais experiência você tem, ou não? E mais você pode ajudar cada irmão. Então, faça bom uso da sua experiência, certo? Da sua vivência como cristão para ajudar os mais novos. Paulo está dizendo, olha, eu até que gostaria de ir, mas para o vosso progresso, para o gozo na fé de vocês, eu prefiro ficar. Então, é crescimento espiritual, note bem assim, não só de Paulo com relação aos filipenses, em conjunto com os filipenses, num trabalho orgânico com os filipenses, mas também orando para o progresso na fé de cada um. Então, vamos aproveitar todas as nossas oportunidades. Um outro aspecto que indica o crescimento espiritual, certo? De cada um, que tem a ver com o crescimento qualitativo da igreja, a gente nota no capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Deixa eu ler para vocês, 2:12. Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está dizendo para cada um deles. A igreja não pode desenvolver. Igreja é um conjunto de salvos. Entendeu? Então, quando a gente fala igreja, a gente está servindo a cada um deles. Entendeu? Aquele conjunto, mas na verdade, se todos eles morrem, a igreja morreu. Se metade morre, metade da igreja morreu. Entendeu? Se um é fraco, ok, um é fraco, mas outros podem não ser. Então é difícil você qualificar a igreja. Para você qualificar a igreja, é preciso qualificar cada um dos membros. Porque a igreja é um conjunto, é um grupo de salvos. Então Paulo está dizendo aqui que eles devem desenvolver a salvação deles com temor e tremor. Eu entendo temor, deixa eu explicar temor primeiro. Eu entendo temor como reverência a Deus, como reverência ao ensino, como o que o ensino diz, o resultado do ensino. Então, eu usando o raciocínio ali no que está dizendo, então pela aceitação da grandiosidade de Deus explícita ali naquele versículo para mim, então pelo respeito e consideração da grandeza de Deus, então eu vou seguir. A meu modo de ver, eu vou obedecer. Isso é temor. E o tremor tem a ver o que aconteceria se eu não seguisse. Assim entendo eu a diferença entre temor e tremor. Tremor é a parte de tremer, porque não houve a reverência, que é a parte do temor. Mas no versículo 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem realiza, quem efetua, tanto o querer como o realizar. É assim. Por exemplo, você
está trabalhando na obra do Senhor, porque Deus efetuou o querer seu de trabalhar. Ok? Eu sou evangelista porque eu quis ser, mas Deus efetuou a possibilidade de eu ser. É Deus quem efetua o querer. Você se tornou cristão porque Deus efetuou em você o querer ser cristão. Correto? Você está aqui porque Deus efetuou em você o querer de estar aqui. Certo? Não foi por causa da sua esposa que quis, o seu marido que quis, o vizinho que quis, não. O querer, quem efetuou o querer foi Deus. Basta dizer que é Deus que providenciou a possibilidade de ter 3 em 1, senão você nem viria para 3 em 1. Então Deus é quem efetua o querer. Mas não só isso, Deus efetua também o realizar. O realizar. Entendeu? Se você quer, pela vontade de Deus, Deus também provê a você a capacidade de fazer. A capacidade de realizar. Entendeu? É só você querer. É só você querer e Deus vai providenciar, dar condições a você de fazer. Entendeu? Mas o querer é de acordo, diz aí, de acordo com a vontade de Deus. De acordo com segundo a boa vontade dele. Por que você não é um evangelista e você é por exemplo, um diácono? Por quê? Deus é quem efetuou, segundo a vontade dele, de você ser um diácono. Porque imagine se todos nós fôssemos evangelistas. Cadê os diáconos? Cadê os presbíteros? Entendeu? É Deus quem efetua segundo a boa vontade dele. Mas ele também efetua o querer dentro da vontade dele. Ele efetua o realizar dentro do querer dele. Então você entende o querer e você vai realizar. Deus possibilita você de fazer tudo isso. Então é só um querer. É só você querer fazer. Entendeu? Então é importante. Agora note o contexto do livro. Olha o contexto do livro. Deus, certo? Deus que começou a boa obra em nós, há de continuar essa boa obra até a volta de Cristo. Imagine só, Deus tem um plano para você, certo? Você quer fazer aquele plano, Ele providencia a possibilidade de você realizar aquele plano, e tudo isso naquela caminhada das pessoas para a salvação. Imagine o nosso privilégio de estar na vontade de Deus, tanto no querer como no realizar. Melhor que isso, só 2 disso. É um privilégio sem medida. Sem medida. Mas nós precisamos querer, segundo a vontade de Deus, e nós precisamos realizar, segundo a vontade de Deus. Ele possibilita a realização. Então, o desafio para cada um de nós é: o que é que Deus tem em mente para mim? Entendeu? Qual o plano de Deus para mim? Se eu perguntar para você, por exemplo, se eu perguntar para você qual é o seu talento, grande parte de vocês vai engasgar. Grande parte de vocês vai engasgar. Quantos já chegaram para mim? Eu não sei qual é o meu talento. Muitos já chegaram para mim, não sei qual é o meu talento. Uma vez eu estava fazendo um estudo, quando eu era pregador lá nos Estados Unidos, no milênio passado. Um irmão me convidou para ir lá na casa dele fazer um estudo. Um cafezinho ali, um estudo, coisa e tal, em volta da mesa. E ele convidou 4, 5. E eu falando, não lembro qual era o assunto, mas eu lembro que o assunto de talento apareceu. Isso faz uns 40, 50 anos mais ou menos.
E o irmão falou assim, olha, eu não sei qual é o meu talento. Falei, o meu irmão, eu estou aqui, eu sou pregador, estou aqui porque você me convidou na sua casa, e você convida 4, 5 amigos seus para mim pregar o evangelho para eles, você não sabe qual é o seu talento. Eu sei qual é o meu, eu sou o pregador, estou aqui ensinando. Como é que você não sabe qual é o seu talento? É porque não analisou, não meditou, não considerou o que é que ele pode fazer para Deus. Olha aí, você está fazendo, pensa. Ele acabou virando um diácono na congregação e assim por diante. Finalmente, ele acho que acordou e reconheceu qual é o talento dele. Então, o problema conosco, com cada um de nós, é qual é o plano de Deus para mim? Ó, se eu fosse aposentado, não vou contar para ninguém se eu sou ou não sou, mas se eu fosse aposentado, eu pensaria que Deus tem um plano para mim. Já sou aposentado, tenho um rendimento, certo? Aposentado tem um rendimento. Já não tenho filhos pequenos para cuidar, pagar estudo universitário, minha casa está pago, o meu carro está pago, coisa e tal. Será que Deus tem um plano para mim? Olha, eu não sei qual o plano de Deus para você, mas se eu tivesse que opinar, olha, que tal se você pegar o boi pelo chifre? Tem essa expressão, não pegar o boi pelo chifre? Tem? Ok. E se associe com o pregador, se associe com aqueles que estão indo evangelizar, que estão visitando, se associe no trabalho ali, seja um trabalhador integral, tempo integral na obra do Senhor. Se não tem coisa para você fazer ali, eu vou te contar, eu tenho 6 capitais para você ir lá ajudar a estabelecer a igreja lá no fim do mundo, mais conhecido como Bacia Amazônica. Desculpa, que tem um aqui de Manaus. Ô meu irmão, desculpa, não é fim do mundo não. Fim do mundo para nós, porque é longe, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Já ouviu falar em pisar no tomate, não? Agora estou lembrando, o meu problema é, lá, num monte de lugar, se eu fosse aposentado, olha, você precisa descobrir qual é o plano de Deus para você. Ok? Deus tem um plano para você. Deus tem. Com certeza, Deus tem um plano para cada um. Porque cada membro do corpo, da igreja, é como se fosse um membro de um corpo. Esse dedinho aqui parece insignificante, né? Mas ele tem uma função no corpo. Várias funções, certo? Várias funções. Você já tentou jogar boliche sem o dedinho? Quem já jogou boliche? Não dá para jogar boliche sem dedinho, para começar, se é que você joga boliche. Mas em todos os casos, Deus tem plano. Deus tem um plano para cada um dos membros. Para cada um dos membros do corpo. É uma questão de descobrirmos qual é. Então precisamos desenvolver a salvação com temor e tremor, reconhecendo que Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. Se você entender o que Deus tem para você, Deus providencia para você a condição de realizar, de trabalhar. De trabalhar. Ok? Então, meus irmãos, pensem no plano de Deus para você. Estamos falando de crescimento qualitativo, que implica em cada um crescer. Um outro aspecto
do crescimento qualitativo, está no capítulo 2, versículos 14 e 15, que dizem assim, 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio deles de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eu vou incluir uma coisa aí. Sem maledicência. Porque se você vai murmurar inclusive contra alguém. E você vai falar mal de pessoas. Um problema seríssimo na igreja é o de maledicência. E murmurações. Aquele irmão, vocês na igreja não fazem isso, vocês... meu irmão, você não é da igreja? Então como é que você fala, vocês na igreja não fazem isso? Por que você não fala, nós na igreja não fazemos isso? Ou aquilo? Por que você não fala isso? Ou você não é parte do corpo? Só nós que somos igreja, você não é? Então vamos não murmurar, vamos fazer tudo sem murmurações, sem contendas, sem brigas. Porque se eu quiser brigar com você, eu brigo agora. Posso reclamar de um monte de coisas. E você pode reclamar. O que esse velhinho está fazendo aí? Porque não põe gente nova. E o monte... o que tem de você... Olha, você... murmurar, você pode achar muita coisa para murmurar. Eu lembro uma vez alguém falando sobre abandonou a igreja, porque fulano não fez isso, fulano não fez aquilo. Eu falei, meu irmão, olha, eu posso fazer uma lista desse tamanho de razões pelas quais eu devo abandonar a igreja. Para começar, tem gente chata na igreja. Para começar. Eu posso fazer uma lista. Mas, meu irmão, eu posso fazer uma outra lista desse tamanho de razões pelas quais eu não devo abandonar. Para começar, se é que tem gente chata, eu posso ajudar ele a não ser chato. Trabalho não falta. Tem razões, Jesus podia ter chamado milhões de anjos e tirar ele da cruz e bater em todo mundo lá. Mas ele fez isso? Não fez isso. Morreu na cruz pela nossa salvação. Então nós vamos fazer tudo sem murmurações. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Para cada coisa que você reclama, você pode fazer para ajudar. Tem um monte de coisa para ajudar. Aqui o 3 em 1, a igreja aqui está de parabéns. Como eu falei, tem dezenas de pessoas envolvidas no 3 em 1. Dezenas de pessoas envolvidas, certo? Muita gente trabalhando, tem coisa para fazer aos montes. E muita gente envolvida. Agora, de reclamação, meu amigo, você pode reclamar à vontade, não sei o quê, o sanduíche não sei o quê, o café não sei o quê, e eu tenho que pôr açúcar no meu café. Pô, por que não põe uma xícara, uma caneca, uma coisa ali já com açúcar? Entendeu? Eu posso reclamar e te pode achar um monte de razões. Mas, olha só, alguém na sua bondade fez o café ali e colocou açúcar ali para mim, ou para nós. Então, na verdade... Vamos fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Uma outra coisa que nós podemos, parte do... E lembra-se que nós fazemos parte de um plano que Deus iniciou conosco, em cada um de nós, e é para ser completado até a volta de Jesus Cristo. Eu vou reclamar? Ou vou agradecer a Deus por esse grandioso privilégio? Esse grandioso privilégio. Uma outra coisa tendo a ver com o crescimento espiritual é o capítulo 3, versículo 1.
Pô, uma outra reclamação, eu não sei porque eu estou aqui falando e ninguém traz café. É outra reclamação que eu posso ter. Mas não vou reclamar, não. Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Barbaridade, tchê. Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos, mesmo no que eu estou escrevendo para vocês. Alegrai-vos, mesmo no que eu estou falando para vocês. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Olha, me entristece, ou seja, não me alegro, quando eu vejo um irmão com uma cara de quem comeu e não gostou. Na minha época de jovem, lá no milênio passado, a gente falava cara de Maria Goiaba. Quem já ouviu essa expressão? Ninguém? Opa! Você não deve ter nem 15 anos mas... É? Bem, pelo que eu lembro, cara de Maria Goiaba é quem comeu e não gostou, vamos dizer assim. É aquela cara azeda. Olha, por que ser azedo? Nós somos cristãos, estamos na salvação, estamos a caminho da vida eterna, nós somos eleitos, fomos chamados, com tanta gente no mundo, Deus nos chamou. Eu precisei de viajar milhares de quilômetros para encontrar a salvação. E vocês, muitos viajaram milhares de quilômetros para trazer a salvação para você, e você vai ter cara de quem comeu e não gostou? Cara azeda. Não devemos ter a cara azeda, não devemos nos alegrar no Senhor. Eu lembro uma vez, quando eu era pregador, tinha um irmão, olha, é difícil achar alguém com cara tão azeda quanto ele. Ele tinha uma cara tão azeda que ele vinha na reunião da igreja, ficava no canto lá na entrada e ficava assim, ó. Sabe que eu estou falando de alguém aqui, não? Não é aqui, não. E eu reconhecia ele, e ele era uma pessoa inteligente, tinha diploma e tinha um bom trabalho. Eu e minha esposa eram praticamente dois dos únicos que iam conversar com ele. Bem, eu era pregador, né? Eu acho que até seria a minha obrigação, entre aspas. Mas era amigo, eu considerava amigo, eu ia conversar com ele. E a turma perguntava, tá tudo bem, irmão? Tá bem, né? Tá tudo bem. E eu ia lá, conversava com ele, conversava todas as vezes com ele, e quase ninguém conversava com ele. Quase ninguém. E ele tinha uma filha também que falava muito. Ele não falava quase nada, a filha falava muito. E eu ia conversar com ele, os dois brigavam para conversar comigo. Um cortava a frente do outro, porque eu era o único que praticamente conversava com ele. Então, aqui. Quando eu saí de lá, a única pessoa que colocou a cabeça aqui e chorou foi ele. Mas por que essa cara azeda? Por quê? Entendeu? Nós temos tudo para ter alegria e vamos ter uma cara azeda. Olha, eu não entendo um irmão que tem uma cara triste. Não quer dizer que você vai sair na bicicleta aí cantando, ô Senhor, me salva pela rua, não é por aí. Não, mas alegria, fruto do Espírito, alegria, uma vida contente, satisfeita com o que você tem e usa o que você tem para a glória de Deus, assim por diante. Olha, não entendo um irmão triste. Não entendo. Mas está com câncer, vai morrer. Ué, tá certo, coitado. Mas não está indo para o céu? Não está indo para o céu? Eu sei de caso de irmãos terminais, sabe o que é terminal, irmão terminal, né? Lá no hospital, que as pessoas iam visitar
e saíam de lá mais motivados, entusiasmados, foram lá para motivar o irmão, terminar, e saíam de lá motivados e entusiasmados. Já pensou? Isso é atitude de cristão. Mas olha o versículo 4 do capítulo 4, versículo 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Meu amigo, os filipenses estavam em parceria com o maior propagador do Evangelho, apóstolo Paulo. Eles reconheciam a grandiosidade da salvação. Eles estavam num crescimento orgânico, num crescimento quantitativo. Eles estavam propagando o Evangelho pelo Império Romano através do apóstolo Paulo, e eles não iam se alegrar? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E eles estavam no caminho, numa obra que Deus iniciou lá, ia completar na volta de Jesus Cristo. Eles faziam parte dessa obra, eles iam dormir assim, ó. Ou morrer assim, de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas olha só, preste bem atenção, preste bem atenção. Você não pode falar isso para todo irmão. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Você não pode. Para quem é que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso para aqueles que entendiam a necessidade da salvação, para aqueles que eram parceiros, colocavam a mão no bolso, eram parceiros com o apóstolo Paulo na propagação do Evangelho, eram aqueles que sabiam que estavam fazendo a obra de Deus, eram aqueles que sabiam que Deus tinha começado uma obra e ia terminar a obra quando Jesus voltasse. Eles sabiam disso. Agora, tem um irmão triste, ele não está nesse contexto. A meu modo de ver, não está nesse contexto. Então, o que adianta? Você vai falar alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Ele não vai se alegrar. Ele não tem o que é necessário para se alegrar. Ele não tem o que é necessário para se alegrar. Entendeu? Para começar, você vai perguntar para ele, você está envolvido na salvação de outros? Você está colaborando na salvação da humanidade? Você está tendo um crescimento espiritual aqui junto com os irmãos? Provavelmente nada disso. Pode falar para ele o quanto você quiser, alegrar-vos sempre no Senhor, talvez diga alegrar-vos, que ele não vai se alegrar, porque não tem os ingredientes da alegria. Então é preciso que a gente entenda, certo? Que o crescimento espiritual não é somente eu crescer, mas é um crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico. Aí sim eu vou me alegrar sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu me alegrar sempre no Senhor. Deixa eu ter um pouco tempo aqui. Deixa eu falar de mais uns 2 pontos aqui, certo? Um outro ponto que Paulo mencionou está no capítulo 4, versículos 5 e 7, quando ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ele sabe da sua moderação ou não moderação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor, Ele sabe do que você precisa. Então, ore a Deus. Seja as vossas petições conhecidas diante de Deus com ação de graça. Deus sabe o que você precisa. Não fique ansioso. O que vai acontecer agora com o Covid? O que vai acontecer depois do Covid? E agora como é que eu vou para casa? E assim por diante, um monte de... e o futuro dos meus filhos? E assim por diante. Coloque as ansiedades. Eu entendo que temos ansiedade. Eu entendo isso. Temos ansiedade. Todos nós temos ansiedade.
Eu acho que não tem um que não tem ansiedade. Todo cristão acho que tem ansiedade, de um tipo ou de outro. Mas colocamos essa ansiedade na presença de Deus em orações e Ele cuidará das nossas ansiedades. E qual o resultado? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, eu já aprendi uma coisa. Ore. Está ansioso? Temos ansiedade. Temos, todos nós temos. Entregue a Deus. Senhor, eu tenho essa ansiedade, o Senhor sabe, certo? Que eu estou ansioso, eu estou preocupado com isso. Mas o Senhor é todo poderoso. O Senhor não é meu Pai? O Senhor não sabe tudo? Não sabe o que é melhor para mim? O Senhor não cuida dos seus filhos? Jesus disse, o Senhor cuida? Eu sei que o Senhor cuida. Então entregue na mão do Senhor esse problema. E Ele cuidará. E Ele cuidará. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, olha só, nós estamos num caminho, numa obra que Deus iniciou e vai continuar até a volta de Jesus Cristo. Pense nisso. Não é uma questão de você sozinho e só eu que sofro. Só eu que não sei o quê, ninguém cuida de mim. Não, vamos. Nós estamos num plano que começou lá no começo e só vai terminar lá no fim. Finalmente, capítulo 4, versículos 8 e 9. Capítulo 4, 8 e 9. Finalmente também aqui comigo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que você está pensando? O que é que você pensa durante o dia? No que você pensa? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, virtude e louvor, nas coisas de Deus, é claro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Será que nós estamos, de fato, pensando assim? Nós estamos na maior obra do mundo. Não há obra mais grandiosa. Essa obra na qual nós estamos, da qual nós fazemos parte, é uma obra que Deus começou no começo e vai terminar lá no fim. E nós fazemos parte dessa obra. E para isso, nós precisamos ter quantidade, qualidade e um trabalho em conjunto, um crescimento orgânico. Como está a sua vida nessa grandiosa obra de Deus?